A matemática está presente em tudo o que fazemos no dia a dia. Seja na compra do pãozinho ou mesmo num grande investimento financeiro, a matemática faz parte da nossa vida. Fiquem agora com a aula de matemática do professor João Vitor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai aprender sobre os radicais, certo? Os radicais são os símbolos usados para as raízes na matemática. Então vamos lá. Raiz enésima de um número real. Consideramos um número real A e um número natural N, com N maior que 1, a raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão. Então aqui a gente tem um símbolo de raiz, certo? E esse N ele é chamado de índice, certo? Normalmente esse índice ele vai variar, certo? De 2 a números maiores que 2, aqui quando a gente está trabalhando com as raízes reais. E essa parte de dentro, o A, é chamado de radicando. E a gente vai trabalhar aqui dois casos, tá bom? O primeiro caso, o índice N, aquela parte de cima, ela for um número par. Podemos dizer que, quando o número real A, aquela parte de dentro, é um número positivo, ou seja, um número maior que zero, e N, que é o índice, aquela parte que vai estar em cima, é um número natural par, diferente de zero, a expressão, que a gente já viu no início, é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a A. Que é isso, professor? Fica um pouco confuso, mas na verdade é como se fosse a propriedade inversa, né? Ou seja, a raiz, ela pergunta qual que seria o número que é elevado ao valor do índice, como a gente tem lá no B elevado a N, que seria igual ao número que está dentro aqui da raiz. Quando o número real A é negativo, ou seja, essa parte de dentro é um número menor que zero, menos 1, menos 5, menos 2, menos 10, e N é um número natural par, o índice agora é um número natural par, e diferente de zero, a expressão não é definida no conjunto dos números reais, certo? E a gente vai ver aqui com os exemplos, explicando aqui essas duas proposições aqui, ok? Então, nosso primeiro exemplo seria a raiz quadrada de 49. Se você observar, aqui não aparece o valor de N. Então, toda vez que esse N não aparece, vai ser considerado o número 2, certo? Então, por isso que é chamada de raiz quadrada. E aí, a gente aplica essa primeira preposição. Ou seja, qual é o número B, que é elevado a N, no caso aqui é 2. Então, qual o número que é elevado ao quadrado vai ser igual ao radicando 49. E aí a gente sabe que é 7. Por que 7? Pois 7 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 é igual a 49. Outro exemplo, 27,04. Encontrar a raiz deste número. Sabemos que é 5,2. Por quê? Porque 5,2 ao quadrado é igual a 5,2 vezes 5,2, que é igual a 27,04. Outro exemplo. Agora o índice já é um número bem maior, né? O índice 6. Ou seja, qual que seria a raiz sexta de 729? Sabemos que é 3. Por quê? 3 elevado à sexta, ou seja, eu vou repetir esse 3 se multiplicando 6 vezes, olha só. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e toda essa multiplicação vai resultar em 729. Outro exemplo, raiz oitava de 256 é igual a 2, pois 2 elevado à oitava, vou repetir esse 2 se multiplicando 8 vezes, e aí vou encontrar o valor de 256. E observe o seguinte, que 2 elevado ao quadrado é igual a 4 e menos 2 elevado ao quadrado também é igual a 4. Logo, a gente pode concluir que não vai existir a raiz quadrada de menos 4. Por quê? Porque eu tentando 2 ao quadrado é 4 e menos 2 também vai dar 4, né? Não vai existir esse valor de raiz quadrada de um número negativo. É claro, né? Se o índice for um número par, assim como a gente mencionou no início. Dizemos então que raiz quadrada de menos 4 não se define no conjunto dos números
reais, né? Ela tem uma raiz, mas no conjunto dos números reais não possui. Vamos ver alguns exemplos de raízes que não são definidas no conjunto dos números reais. Aqui temos raiz oitava de menos 256. Não se define no conjunto dos números reais. Raiz sexta de menos 1. Não se define no conjunto dos números reais. E a raiz quarta de menos 81 não se define no conjunto dos números reais. Então, justamente por ela ter esses índices pares, não vamos conseguir encontrar um valor negativo quando a gente estiver multiplicando, mesmo que os valores que a gente esteja elevando aos índices sejam números negativos, assim como a gente viu no início. É importante notar a diferença entre essas duas expressões, menos a raiz de 9 e raiz de menos 9. Olha só, menos raiz de 9 é o oposto da raiz de 9. Logo, menos raiz de 9 é igual a menos 3, porque a gente calcula a raiz e deixa o sinal. Raiz de 9 é 3, como eu tenho um menos aqui, vai ficar menos 3. Então, por isso que eles são opostos, porque a raiz de 9 é 3 e menos a raiz de 9 é 3, só que com o sinal de menos. É bem diferente da raiz de menos 9, que não é definida no conjunto dos números reais. Olha só, veja só, como menos a raiz de 9 não se define no conjunto dos números reais. Vamos aqui ver o segundo caso. O índice n é ímpar. Podemos dizer que, dado um número real a e um número natural ímpar n, a expressão raiz enésima de a é igual ao número real b, tal que b elevado a n é igual a a. Então, é o mesmo caso que a gente estudou no início, só que as raízes agora vão ter índice ímpares. Veja só, observe que nesse caso, o radicando, a parte de dentro, pode ser positivo ou negativo. Veja alguns exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado à terceira, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Veja que dessa vez a gente consegue os valores das raízes negativas, justamente porque o índice é um número ímpar. Como nos casos anteriores estávamos trabalhando com índices pares, a gente não conseguia ter esse jogo aqui de sinais, podendo gerar assim um resultado negativo no final. Veja só, menos 2 vezes menos 2, lembre-se que é igual a 4. E 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Outro exemplo, a raiz quinta de 3.125 é igual a 5, pois 5 elevado à quinta, a gente viu que vai resultar em 3.125. Outro exemplo, raiz quinta de menos 3.125. Então, novamente, a gente vai repetir esse menos 5 elevado à quinta, e aí, fazendo essa multiplicação, a gente vai ver que o resultado é menos 3.125, certo? Então, lembrando mais uma vez que a gente vai utilizar os jogos de sinais da multiplicação. Sinais iguais, se multiplicando, o resultado é positivo, e sinais diferentes, na multiplicação, o resultado é sempre negativo. Olha só, veja só, menos 5 elevado à quinta, a gente tem menos que multiplica menos é mais que multiplica menos é menos que multiplica menos é mais, e lá no final a gente vai ter mais que multiplica menos. Então o resultado vai ter que ser uma conta negativa. Algumas observações. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se a raiz enésima de 0 vai ser sempre igual a 0, sempre que o índice for um número igual a 2 ou maior. Lembrando que o índice é a parte de cima aqui da raiz. Ó. Raiz 25 de 0 é igual a 0, né? Então, o índice muito alto, 103, da raiz de 0 igual a 0. O índice 7.855 da raiz de 0 é igual a 0, porque a gente sabe que o 0, sempre na multiplicação, vai ser igual a 0. Então, não tem necessidade da gente fazer todas as contas, né?
Sendo n um número natural maior ou igual a 2, esse índice, define-se a raiz de zero sempre igual a zero, ok? Vamos aqui a alguns exemplos. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos números reais? Então aqui a gente vai começar com a raiz cúbica de menos 8. Lembrando que a questão quer as raízes que não vão ser definidas nos reais, ou seja, as raízes que não vão ter resposta no conjunto dos números reais. Aquelas raízes que a gente não consegue encontrar o valor. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, a gente vai ver que dá menos 8. Veja só, menos 2 que multiplica menos 2 é igual a 4. 4 que multiplica menos 2, ou seja, mais que multiplica menos é igual a menos. 4 vezes 2 igual a 8. Então, não serve para a resposta porque eu consegui definir a raiz dela. Raiz quinta de 32 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2 é 32. Então, também consegui definir essa raiz, logo não serve para a resposta. Só que aqui, a raiz de menos 1, a raiz quadrada, a gente viu que não dá para definir uma raiz com radicando negativo quando esse índice é um número par. Logo, ela vai servir para a nossa resposta. Então, eu já vou deixar ela marcada e vou para a próxima. Raiz décima de 1. Isso aqui vai ser igual a 1, porque se eu pegar esse 1 e multiplicar várias vezes, sempre vai dar 1. Raiz quarta de menos 16. Olha só, índice par, raiz negativa. Tem condição de ter essa raiz no conjunto dos reais? Não tem, então já vou deixar ela marcada, ok? E aqui eu vou para a raiz cúbica de menos 125. Olha só, aqui eu já poderia saber que ela tem raiz, né? Eu não precisaria nem calcular, porque a gente viu que quando o índice ele é ímpar, não importa se a raiz é negativa ou positiva, se vai dar exata ou se não vai dar exata, mas ela vai estar definida no conjunto dos números reais. Mas eu vou calcular aqui, tá bom? Eu sei que é igual a menos 5, né? Por quê? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, olha só, menos 5 vezes menos 5, menos que multiplica menos, resultado positivo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes menos 5, menos 125. Então, consegui definir ela também, então fica como resposta aí duas, né? A raiz quarta de menos 16 e a raiz quadrada de menos 1. Vamos aqui para mais um exemplo. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos reais? Então, aqui a gente não vai calcular as raízes, a gente vai observar qual delas tem resultado nos reais. Então, veja só, raiz de 36. Será que tem a raiz quadrada de 36? É claro que tem, né? E o resultado é 6, pois 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de menos 64. Tem essa raiz? Não tem, pois vai ser negativa. E como ele está falando em raiz quadrada, lembre-se, índice 2, a gente não vai ter raiz de número negativo quando o índice for par. Então não serve para a resposta. Raiz de menos 81, a raiz quadrada, com o mesmo exemplo da letra B, não serve, né? Não vai ter essa raiz no conjunto dos números reais. Raiz de 144, essa aqui sim, certo? E é 12, pois 12 vezes 12, 144. Raiz de 10, olha só, essa aqui vai ser correta, mas se a gente observar, a raiz de 10 não é uma raiz exata, certo? Por quê? É um número que está entre 3 e 4, pois 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 10, ela não é exata, mas está definida no conjunto dos números reais, mais especificamente no conjunto dos números irracionais, que fazem parte também dos conjuntos dos números reais. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá bom? Raiz de 100. Essa é muito fácil, né? Que é 10, 10 vezes 10 é 100. Raiz de menos 9, se for quadrada, a gente já viu que não tem como. E a raiz de 25 é 5. Então, são essas raízes aí que a gente consegue definir no conjunto dos números reais aqui nesse exemplo.
Terceiro exemplo. Quando A for igual a 10, B igual a 121, C igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC é definida no conjunto dos números reais? Qual é o valor dessa expressão? Então aqui a gente tem duas perguntas. A primeira, se ela é definida no conjunto dos números reais, essa expressão, quando essas letrinhas que estão aqui dentro assumir os valores que ele deu aqui em cima, e também qual que seria o valor dessa expressão. São essas duas questões que a gente tem que responder. Inclusive, essa expressão ela é bem conhecida na matemática, que é a raiz de B ao quadrado menos 4AC, é o nosso famoso delta, né? Faz parte lá do delta. Então vamos lá. Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, substituindo B é 21, então fica B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 10, vezes o C, que é 8. Após substituir os valores, vamos aqui realizar as operações aqui dentro da raiz. Então, 21 ao quadrado é 21 vezes 21. Realizando essa conta, a gente vai encontrar 441. E aí, 4 vezes 10 é 40, e aí fica aqui 441 menos 40 vezes 8. E 441, 40 vezes 8 é 320. Fazendo essa subtração, encontraremos a raiz de 121. E a gente sabe que a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Então, respondendo as duas perguntas, sim, é uma expressão que está definida nos reais, pois o valor é 11, né? E a segunda pergunta seria essa: qual seria o valor da expressão? Então, 11. Quarto exemplo. Verifique se a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto R, conjunto dos números reais, quando x assumir um valor de 13 e y assumir um valor de menos 12. Então vamos fazer aqui as substituições. X, ele falou que vai ser 13, então 13 ao quadrado, repete o sinal de menos, y já é negativo, que é menos 12, então menos 12 elevado ao quadrado. 13 ao quadrado, 169, menos 12 vezes menos 12, que seria menos 12 ao quadrado, é igual a 144 positivo. Mas por que está negativo? Porque aqui eu já tinha um outro menos, observe aqui no meio. E aí, realizando essa subtração, 169 menos 144 é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a expressão ela é sim definida no conjunto dos reais e o seu valor é 5. Quinto exemplo. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto dos números reais, calcule o valor de cada uma. Então, aqui ele já falou que cada uma é definida no conjunto dos números reais. Então, a gente só vai encontrar os valores. Vamos lá. Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, pois multiplicando 0,5 vezes 0,5, fazendo aqui essa conta, a gente vai encontrar 0,25. Raiz cúbica de 0,008. Multiplicando esse número 3 vezes, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, vamos encontrar 0,008. Olha só, 0,2 vezes 0,2, 0,04, e 0,04 vezes 0,2 igual a 0,008. Raiz quadrada, lá dentro o número está igual a menos 8 elevado ao quadrado, é igual a 8. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, pois é normal fazer algumas simplificações quando se está trabalhando com radicais. E costuma-se normalmente cortar o índice com o expoente do radicando. Só que se dessa vez eu for aplicar esse chamado corte, que na verdade é uma simplificação, o resultado seria menos 8. Só que eu não posso fazer isso, porque daria um número negativo. E a raiz quadrada, quando ela está definida com o índice n, quando ele é um número par, a gente não pode ter um número negativo pela definição.
Então, aqui eu tenho que elevar primeiro esse valor de menos 8 ao quadrado. E aí eu faço menos 8 vezes menos 8, que é 64 positivo. E aí eu calculo a raiz de 64, que é igual a 8, ok? Olha só, isso que eu acabei de dizer. Então, o que é que eu fiz? Aqui dentro é menos 8 ao quadrado. Então, lá dentro eu vou trabalhar esse menos 8 vezes menos 8. Menos que multiplica menos é mais, logo o resultado é positivo, e 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz de 64 é igual a 8. Menos a raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Como tem um menos do lado de fora, então eu vou repetir esse menos. Logo, menos raiz de 10. Raiz sétima de menos 1. Menos 1. Raiz cúbica de menos 125. Menos 5. Veja só, por que menos 5? Menos 5 vezes menos 5 é igual a 25. Menos que multiplica menos mais. 25 vezes menos 5 mais que multiplica menos é igual a menos. Então, 25 vezes 5, 125. Ok? Então, pessoal, a nossa aula de radicais vai ficando por aqui. Até a próxima!